Bom dia, belas, maravilhosas. Bom dia, maravilhosos, belos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Francis Bacon, um pensador inglês do século XVII, um dos grandes responsáveis pelo modo como hoje nós fazemos ciência. Eu vou dar algumas informações básicas sobre ele para que a gente tenha um quadro geral do pensamento do nosso autor. Francis Bacon é um empirista, ou seja, é alguém que acredita que o conhecimento chega até nós principalmente pela via dos 5 sentidos. Francis Bacon também é um indutivista, ou seja, acredita que o conhecimento se faz a partir dos sentidos, pela observação de determinadas regularidades que vão se apresentando em objetos particulares, e a partir desta observação das regularidades, cria uma noção geral, permitindo assim, depois de observar uma quantidade determinada de eventos que se repetem, prever um evento que ainda não foi experimentado. O principal objetivo do método indutivo é este: criar leis que nos permitam antever, prever fenômenos, né? Dada uma causa e observada a regularidade de uma consequência para aquela causa, eu posso, depois de uma quantidade significativa de experimentações, afirmar que, dada aquela causa, a consequência provável será X ou Y, etc. Francis Bacon, portanto, é um pensador que acredita na validade do uso dos sentidos, já que nós não podemos observar fenômenos sem usar os sentidos. No entanto, o nosso Francis Bacon, que é um homem inglês desse período do século XVII, em que a inteligência humana já entendeu que o conhecimento pode ser usado em benefício da humanidade de maneira prática e não apenas do ponto de vista da intelectualidade, do gosto pelo saber. Esse Francis Bacon, que é inclusive autor de uma frase famosíssima, né, que teria dito que o conhecimento é um poder, né? Conhecimento é poder. Poder de quê? Poder de transformar a natureza, poder de interferir no universo de forma a produzir benefícios para a humanidade. Este Francis Bacon, que pensa assim, também pensa que a utilização dos sentidos requer um certo cuidado. Da mesma forma, Francis Bacon chama a atenção para as informações que nós recebemos de outras pessoas.
Eu gosto de pensar que Francis Bacon, já no século XVII, estava preocupado com as fake news. E o nosso Francis Bacon, portanto, acreditando que devemos ter cuidado com o que os nossos sentidos nos oferecem e acreditando que precisamos ter cuidado com as informações que recebemos, acabou escrevendo uma obra em que ele propõe uma revisão do conhecimento, que até então era sobretudo baseado no dedutivismo de Aristóteles, e ao propor esta revisão do conhecimento, afirmando a prevalência dos sentidos no processo do conhecer, Francis Bacon nos presenteia com 4 ideias que ficaram conhecidas na tradição filosófica como os 4 ídolos. Ídolos aqui vai significar o conjunto de falsas noções que nós devemos evitar. Como ele era uma pessoa muito didática e gostava de falar de modo a ser entendido, Francis Bacon deu nomes aos 4 ídolos, a essas 4 falsas noções, bastante significativos. Eu vou apresentar de maneira bastante simplificada, de forma que a gente consiga entender o conceito principal de cada ídolo, ou seja, de cada conjunto de falsas noções. Então, o primeiro ídolo ele chama de ídolo da tribo. Ídolo da tribo seria o ídolo, ou seja, o conjunto de falsas noções resultantes da nossa incapacidade de perceber determinadas coisas através de nossos sentidos e da nossa tendência a dar aos fenômenos da natureza uma certa significação humana, ou seja, a partir do nosso modo humano de ser. Então, por exemplo, é um ídolo da tribo a nossa ideia de que a Terra está parada. Ora, por quê? Os nossos sentidos não percebem que a Terra está parada. E se os nossos sentidos não percebem, nós tendemos a dizer que, portanto, a Terra não se move. Outro ídolo da tribo. Nós não enxergamos os seres microscópicos. Então, uma pessoa que não vê, por exemplo, o vírus, o coronavírus, o vírus do Covid-19, essa pessoa pode, sendo iludida pelos seus sentidos, dizer, eu não estou vendo nada, logo não está acontecendo nada. Ou, pior, uma pessoa está ouvindo que a pandemia está se alastrando, mas no seu universo, na sua bolha, não apareceu ninguém doente. Então ela diz, se eu não estou vendo ninguém doente, então isso não é verdade. Então veja, o primeiro ídolo é esse ídolo em que nós, usando os dados do conhecimento sensível, né, os 5 sentidos, acabamos acreditando em coisas que não são verdadeiras, acreditando que vírus não existe, acreditando que pandemia não está acontecendo, acreditando que a Terra está parada no universo, ou que a Terra é plana, etc, etc, etc. O segundo ídolo que Francis Bacon propõe
é o ídolo da caverna. Aí ele faz uma homenagem a Platão. Francis Bacon diz o seguinte: independentemente de sermos humanos e, portanto, de termos dificuldades que são comuns a todos os humanos, né? E por isso o ídolo da tribo, né? Que são comuns a todos os humanos, independentemente disso, há limitações que são específicas. Aí seriam as limitações daquelas pessoas que estão naquela caverna. Exemplo: os daltônicos. Daltônicos são pessoas que têm dificuldade de afirmar determinadas cores. Ora, uma pessoa que tenha dificuldade de afirmar determinadas cores vai ter dificuldade numa pesquisa em que dependa da verificação objetiva de determinada coloração de amostras, por exemplo, né? Então, essa pessoa teria um ídolo ou precisaria tomar cuidado com as falsas noções decorrentes das cores, porque ela possui esta limitação. Então vamos lá. O ídolo da tribo fala de uma limitação que é comum a todos os humanos, né? Nenhum humano enxerga vírus, nenhum humano enxerga que a Terra é redonda, nenhum humano percebe que a Terra está em movimento. Então esse é o ídolo da tribo. O ídolo da caverna se refere a falsas noções que decorrem de dificuldades, limitações particulares. Então, por exemplo, eu já não ouço, sou meio coroa, sou bem coroa, eu já não ouço determinadas frequências sonoras que vocês, né, a galera maravilhosa com quem eu trabalho, ouve. Então, um som que está incomodando vocês, por exemplo, eu simplesmente não sei que ele está existindo. Então, veja, se alguém me dissesse: Adonis, esse som aqui está muito alto, está muito cômodo, eu diria: que som? Então, essa é uma limitação pessoal, é um ídolo da caverna. O nosso terceiro ídolo, o terceiro ídolo proposto por Francis Bacon, é chamado de ídolo do mercado. Por que mercado? Porque ele fala o seguinte: muitas vezes quando nós falamos ou escrevemos, usamos termos e conceitos que são vagos. E aí ele está fazendo uma crítica frontal aos conceitos da filosofia aristotélico-tomista, né? A filosofia de São Tomás de Aquino, a filosofia de Aristóteles, que era muito ligada às essências, às substâncias, e Francis Bacon é um homem prático, então ele diz: não devemos ficar falando de coisas que não têm como ser provadas, que não têm como ser experimentadas, que ficam no discurso mais poético, e ele vai chamar isso de ídolo do mercado, né? A utilização de conceitos cuja significação não é objetiva. O quarto ídolo proposto por Bacon, ou o quarto grupo de falsas noções, ele chama de ídolo do teatro. E aí todos nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque o ídolo do teatro se refere às noções que nós recebemos daquelas pessoas que consideramos são as pessoas confiáveis. Então veja, um cientista pode cometer um equívoco, mas ele é uma grande autoridade no assunto e tendemos a acreditar que ele está certo, porque ele é a autoridade no assunto. Por conta disso, hoje, quando se faz ciência sempre em colegialidade. Veja, gente, as produções científicas só são validadas depois que elas são expostas
para o grupo de cientistas encarregados, especialistas naquela área. Então, veja, é preciso que tenha uma legitimação de toda a cadeia científica, de todos os envolvidos na produção da ciência. Hoje, não se pode mais falar que é verdade, porque a pessoa que me falou é uma pessoa digna de confiança. Eu amo minha mãe. E ela tem certeza de que o homem não foi à lua. Eu sei que tem gente que acha também isso aí. Mas o conjunto da ciência me diz que sim. Então, diz Francis Bacon, se você tiver que optar, opte pela afirmação do que o conjunto da ciência propôs. Assim, portanto, Francis Bacon, afirmando que os sentidos são a principal fonte do conhecimento, nos chama a atenção para não acreditarmos cegamente nem no que os sentidos nos dizem, nem no que as autoridades nos dizem. Bom, meus queridos, como vocês veem, Francis Bacon é o homem da experimentação, né? Por isso, experimente, experimente, experimente. Teste, teste, teste. E quando você não puder testar, acredite no que as autoridades de ciência nos informam. Forte beijo e até a próxima.